E hoje nós vamos falar um pouco da mente, e tudo começa pela mente, né? Então, eu agradeço pelo convite, tá? Estamos aqui para ajudar vidas, porque somos pessoas que amamos a nossa profissão, né? Somos apaixonados no que nós fazemos, então sempre que ajudar o próximo nos motiva a cada dia, e por isso que eu gosto muito de estar com você. Uma maravilha. Muito obrigada, Érica, pela tua presença. E com certeza, essas pessoas que estão aqui conosco, eu falo que não existe acaso, né? Independente da religião das pessoas, o Criador sempre tem algo de melhor para nós. Se essas pessoas poderiam estar, Érica, domingo à noite, vendo um site de fofoca, conversando com alguém, fazendo várias outras ações, né? Essas pessoas, Érica, estão aqui conosco. Essas pessoas já merecem os parabéns por ter decidido deixar uma hora da vida delas, que elas poderiam estar fazendo diversas outras funções, porque todos nós temos muitas funções, né? Mas elas estão dedicadas em estar aqui. Então, primeiro, eu quero dar os parabéns para quem está aqui mesmo, que vai transformar a sua vida, já deu o primeiro passo, né? Já não está aqui por acaso, não é isso, Érica? As mudanças, elas começam por atitude, né? A gente pensa, a gente vai digerindo, né? E aí a gente vai tendo as atitudes. Então, só de cada um dar o primeiro passo é uma vontade de uma mudança. E aí gera um comportamento, né? E é o que eles estão fazendo, estar aqui assistindo hoje, porque mudança de estilo de vida é a melhor coisa que a gente pode fazer nesses últimos dias, né? Porque hoje em dia a saúde, a mente e a parte física, estando saudável, a gente consegue trabalhar, a gente consegue realizar nossos sonhos, nossos objetivos. Então, ter saúde é saber viver, e a gente tem que aprender a saber viver. Existe um método para isso, saber viver. É isso mesmo. Ô, Érica, e aí o que está acontecendo aqui? Deixa eu te explicar. Nós estamos nos preparando para o mapa do emagrecimento hormonal. Você já participou de algum desses eventos comigo. E esse pessoal que está aqui, eles se inscreveram para o mapa do emagrecimento hormonal, que começa dia 1º de novembro. Mas realmente eu acredito que para estar preparado para esse dia, tem que destravar um gatilho que está na nossa mente, que é ter essa mente magra, né? Que eu falo muito da questão da mente magra. Se a gente não destravar, nós não chegamos nem no dia do evento. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Érica, é a seguinte: a questão dos medos, né? A primeira coisa que eu queria te falar. Muitas pessoas falam para mim, Nutri, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de começar e parar no meio do caminho, eu tenho medo de não conseguir chegar em diante, de não ser para mim, e as pessoas colocam o medo em primeiro lugar. Eu falo que o medo é um sentimento difícil de dar, né? Porque muitas vezes ele nos trava, ele nos impede de encontrar os melhores caminhos. Pessoal, quem está aqui escutando a gente hoje, você tem medos? De qualquer coisa, né? Responda para a gente, para a Érica explicar um pouco sobre medo, né? Enquanto o pessoal vai respondendo, Má, eu quero deixar um legado aí para eles poderem, né, digerir durante a live e eles entenderem o propósito, né, de tudo isso. Eu sempre falo assim, quando nós queremos, nos levantamos para uma nova fase da nossa vida, a gente tem que se apaixonar por nós, né, e se apaixonar pelo método que a gente escolheu. Porque a vida, assim eu falo, nós nascemos com um cérebro virgem, né, entre aspas. E quando a gente começa a ter os conhecimentos, a gente começa a abrir os nossos olhos para um novo modo de viver. Então, às vezes, o que você viveu até hoje, o que você tem até hoje, é o que você tem nas suas limitações de aprendizado. Então, quando que a gente dá oportunidade para a gente ter novas oportunidades de aprendizagem, a gente cresce como pessoa, a gente cresce nossa mente, e isso vai desenvolvendo vários métodos de aprender a viver, porque todos ensinam a gente a andar, a gente ler, a gente a escrever, né? Os professores, os nossos pais. Só que muitas pessoas não ensinam a viver. Nós não sabemos viver. Mas a gente começa a aprender com vários profissionais, né? Com essa equipe multidisciplinar, dessas coisas de conhecimento, quando a gente busca, só deles estarem aqui, a gente começa a aprender a viver. Então, isso nos liberta de várias crenças limitantes
que nos deixa, que não permite a gente avançar no nosso sonho, nossos objetivos. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, a Marcela chegou no ponto que ela queria da vida, a Érica, entre outros. Ah, mas eu não consigo, não. Não consegue porque não buscou conhecimento. Só como que você colocou, de estar aqui, está buscando conhecimento e aprendendo a viver. Porque tudo é um aprendizado. Né? A vida é um aprendizado e a gente tem que aprender a viver. Então, assim, todo esse método, esse mapa de emagrecimento, a parte emocional, é muito importante a gente já trabalhar esse medo, que é uma das coisas que você, né, colocou. E uma das coisas, a gente tem que estar disposto para isso, né? E essa disposição nos faz a gente mostrar que nós queremos por estar aqui. Porque você poderia estar num domingo fazendo outra coisa, eu também. Nós queremos ensinar. O ensinar ajuda muito até nós. Nós trocamos com eles, né? Então, essa troca de conhecimento, essa troca com o ser humano é muito importante. E saber o que é de verdade. A gente tem que saber o que a gente quer de verdade. Nossa, eu quero emagrecer, eu quero aprender um novo método, eu quero dar oportunidade para eu crescer na minha vida. Então, a gente já tem que colocar em prática tanto a parte de cognições, né, a parte cognitiva da nossa vida, para gerar um comportamento. Por isso que eu falo que o conhecimento nos liberta. Essa live, como eles vão ter um conhecimento, como destravar as coisas da mente, já é uma libertação para eles aprender, né, e querer viver essa meta, com ousadia, com determinação. Porque a questão, então, assim, que a gente agir além do medo, né? O medo, às vezes, é difícil a gente deixar de ter ele, né? Muitas pessoas, elas vão ter medo mesmo, porque já tentaram outros tratamentos, né, Érica? Já se sentiram frustradas. O medo, ele é a primeira coisa que vem na gente, é impressionante. E parece, Érica, eu não sei se acontece isso na sua vida, mas na minha vida acontece. Quanto melhor a coisa para acontecer na vida da gente, mais a gente tem esse medo, né? Parece que a gente fica com medo, e a gente sabe que vai ser bom, que vai ser o melhor, e a gente tem medo. Como a gente age, mesmo com medo? Tipo, vamos deixar, mesmo com medo, eu preciso agir, né? É possível agir com medo? Primeiramente, a gente tem que saber o que é o medo. O medo, ele faz parte da vida, Má. Muita gente não quer sentir, né? Mas ele faz parte, porque ele é uma proteção. Porque, um exemplo, se eu estou numa praia, eu estou lá nadando, eu sei nadar, e se eu não tivesse medo, eu ia lá até lá no fundo. Só que o mar, né, ele, às vezes, ele dá algo, né, a força dele é mais do que nós. Então, eu sei, mas eu tenho que ter um pouco desse medo para me proteger. Então, o medo é uma proteção. O que não pode é além do medo, os extremos, o pânico e o medo deixar de impedir que a gente venha crescer. Isso que é o problema. Então, assim, eu tenho medo de coisas novas, de coisas que podem acontecer, claro, porque o medo ele faz isso, né? O novo faz a gente ficar um pouco inseguro, né? O novo faz a gente ter essa insegurança. E aí, será que é um novo método, ou mais uma coisa, ou isso, ou aquilo? Vem esses questionamentos. E faz parte. Agora, ele não pode impedir que você venha ter oportunidade de ter novos conhecimentos, mesmo que você já fez várias coisas, porque um dia, com todos esses conhecimentos, vai te libertar de tudo que você sempre quis, mas se você não destravar esse medo, você não alcança. Então, a gente tem que ir com garra, com força, com vontade e aprender e praticar essa nova aprendizagem. A gente colocar em prática esses novos ensinos. No final da aula, ela vai ensinar uma técnica muito legal para vocês, para vencer aí esses pensamentos sabotadores, né? Hoje mesmo, Érica, eu recebi uma mensagem de uma mulher que falou o seguinte, tá no meu Instagram. Ela me disse assim, olha, Nutri, eu queria muito emagrecer, mas o meu marido não me ajuda, lá em casa é muito difícil, os meus filhos... Então, o que eu tenho percebido? As pessoas muitas vezes se colocam ali de vítima daquela situação. Eu não consigo porque meu marido não me apoia, eu não consigo porque na minha casa eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, ou eu acho muito difícil. E ela se coloca ali como se aquilo não tivesse solução, sabe, Érica? E eu percebo que as pessoas não estão se colocando como prioridade. Elas priorizam tudo, o trabalho, o filho, as famílias, elas esperam do outro a ação. E vão deixando tudo começa também, Marcela, que uma das coisas que a gente tem que colocar é o amor próprio. Né? A gente divide o amor.
Isso é muito importante, faz parte, a gente servir, a gente amar. Mas até Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu estiver acabada, doente, como que eu vou ajudar o meu próximo? Então, a gente tem que ter um amor próprio de querer coisas boas na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, para que eu esteja fortalecida para ajudar o meu filho, para ajudar o meu marido. E essa parte que as pessoas colocam de marido ou de pessoas, as pessoas se comparam demais. Existe uma comparação. Ah, o outro não conseguiu, o outro fez isso, não conseguiu isso. Você não tem que comparar porque nós somos diferentes. Para você vai ser diferente agora, né? E aí quando a gente coloca o medo e a preocupação, porque a gente está sempre pegando aquelas frustrações, aqueles pensamentos negativos que nós já tivemos na nossa vida, né? Umas experiências negativas e a gente deixa de fazer. Porque olha só, quando nós crescemos, a gente vai desenvolvendo, vai tendo muitas coisas vão acontecendo. E quantas experiências negativas nós vamos tendo? Muitas. Só que acontece, muitos caem e não levantam. Outros caem e querem levantar. E essa que faz a diferença. A gente tem que saber, gente, que a gente tem muitas experiências negativas na vida. A diferença é se eu vou levantar e vou fazer. Não se comparar naquele que caiu e não continuou ou que não deu certo na vida. Ou que não deu certo o emagrecimento, ou que não deu certo algum sonho, algum objetivo. Porque depende exclusivamente de cada um. Porque primeiro, Má, a gente tem que colocar e saber quem somos nós. Quem é você? Quem é a Marcela? É um ser único. Quem é você que está assistindo? É um ser único. Tanto que Deus fala que todos nós é um ser único para Ele. E eu saber, gente, eu sou um ser único. Então eu vou cuidar, eu vou me amar, eu vou investir em mim, em todas as áreas da minha vida espiritual, material, sentimental. Eu vou investir, vou dar o meu melhor, porque Ele já fala que nós somos especiais. Se você não acreditar que você não é especial, você vai acreditar no que o seu marido está falando, no que sua vizinha está falando, no que o outro está falando. Então, e outra coisa que eu vou ensinar para vocês hoje, a gente tem que aprender, Marcela, a gente estar com pessoas alto astral. Hoje a neurociência, ela comprova que eu preciso de 5 pessoas alto astral para eu estar bem com a vida. Então, se eu sigo pessoas sempre desanimadas, pessoas que não elevam, pessoas que não têm conteúdo, que não ensinam, que se só dá fofoca, que se dá isso, a gente vai alimentando nossa mente com tantos, desculpa a palavra, lixos, né? Que a gente vai começando a acreditar nesses lixos em vez na libertação, que é o conhecimento. Então, uma das coisas que a gente tem que colocar, espera aí, quem eu sou? Eu sou filha do rei, eu sou menina dos olhos dele. Então, espera aí, eu tenho um valor muito grandioso, então eu vou investir em mim. Agora, alguém falou para você que você não consegue, que você não pode, na sua infância você teve bullying, o marido fala que você já tentou de tudo, sua amiga também, o grupinho. Aí você dá credibilidade de quem não estudou uma vida inteira, que sabe sobre aquele detalhe. Então, o que acontece? Essas crenças, elas vão deixando as pessoas dando mais credibilidade no que o outro falou do que realmente o Criador falou. Porque criatura, a gente é criatura, a gente fala qualquer coisa, sai qualquer coisa da nossa boca. O Criador falou que a gente pode, que a gente consegue. Ele fala, esforça, que eu te ajudarei. Tenha bom ânimo, eu estou contigo. Se o Criador que te conhece desde o ventre da tua mãe, que te formou, falou exatamente isso para você, por que você vai dar credibilidade para uma outra pessoa que não tem uma bagagem de conhecimento? Tem a bagagem de conhecimento no profissional dela, no profissionalismo dela, no que ela estudou, né? Agora, nós estudamos, colocamos como que a mente humana pode chegar aonde que nós quisermos, porque ele nos capacita, o cair do homem, levantar é de Deus. Quantas vezes nós caímos? Faz parte da nossa vida a gente cair, porque é através do que quando nós caímos, nós levantamos muito mais forte, e quando nós buscamos conhecimento, nós levantamos mais forte ainda. Então, a gente tem que treinar o nosso cérebro para isso, né? Porque informações negativas vêm. O tempo todo, né? O tempo todo. E como que nós fazemos isso na prática? Porque no dia a dia é assim, você encontra lá, me encontraram na internet, aí se cadastra. Quando vem um pensamento assim, ai, mas eu já fiz tanta dieta. Ah, mas será que vai dar certo para mim?
Nossa, mas será que não vai ser muito difícil? Mas o que eu vou fazer no final de semana? E aí vem aqueles pensamentos o tempo todo na cabeça das pessoas, que são os pensamentos sabotadores, né? O que a gente faz com isso, com tantos pensamentos, para agir e tomar providência mesmo, que dessa vez vai ser diferente, e transformar, né? O ano está acabando aí, né? A gente tem que tomar providência, né? Eu gosto de dar a raiz do problema. Os nossos pensamentos determinam o que nós tivemos de experiência. Então, se eu já tive uma experiência ruim, a minha mente já determinou que daqui para frente não vai valer nada a pena. Então, aí o que a gente tem que fazer? Aí agora entra. Não importa o que você deixou de fazer até hoje, né? De todas as coisas que você fez. O mais importante é que você, mesmo nas suas imperfeições, você pode se levantar e fazer diferente no outro dia. Toda noite você se analisar. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, a gente tem que saber que nós temos momentos que somos imperfeitos. E aí o que acontece? A gente fica buscando uma perfeição, aí como somos frustrados com essa perfeição que a gente busca, a gente pega e desiste. Então, a primeira coisa, você deitar e você vai pensar e você vai falar assim, sim, sou imperfeito, tá? Às vezes fico até com medo, mas isso não muda o fato aonde eu posso chegar. Uma das coisas que a gente tem que colocar. E lutar pelo amor próprio. Então, a gente tem que ter essa parte. Então, a gente saber que a gente é imperfeito, saber que, né, às vezes a gente fica com medo, saber que a gente já caiu, mas saber aonde que nós podemos chegar no outro dia. Então, todo dia é uma página em branco chamada presente. Por isso que a gente fala excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade. Você tem que viver o presente. Olha, tudo que vocês ouviram até hoje, deixa para lá. Você está tendo um presente, conhecimento hoje. Você está dando uma oportunidade de abrir a sua mente e ter mais informações. Então, se permita, né? Permite a você agora, daqui para frente, fazer cada vez algo novo e aprender algo novo e aplicar na sua vida diariamente. Porque a mente, ela trabalha também, né, Marcela? A gente sabe que é com repetições, né? Então, a gente vira aquele hábito. Se eu estou com um hábito errado, a gente aprende um novo hábito, a gente desviou um pouquinho, a gente reforça esse novo hábito até virar um novo hábito e vai mudando. Olha que eu achei muito interessante isso que você falou, né, Érica? Que só existe, na verdade, o presente, né? Só existe o hoje. E aí, quando você fala assim, que o excesso de passado, o excesso de futuro e o não viver o hoje, né? Então, a pessoa está aqui com a gente, ela precisa se dar uma nova oportunidade. O que você acabou de falar foi perfeito. Esquece tudo que você já viveu. Deus te deu um novo dia, uma nova oportunidade. Você merece isso. E outra coisa é excesso de ansiedade. Então, esquecer tudo que passou e também não ficar pensando, mas que jeito que vai ser? Mas será que eu vou conseguir? Gente, nós não sabemos do futuro, você só sabe da tua atitude de hoje. E quando a gente vive um dia de cada vez, fica tão leve, né, Érica? Porque o que acontece? O que você pode fazer... Opa, deu aqui totalmente carregado. O que você pode fazer, né? O presente. Por isso que ele... Olha o nome, presente. Então, eu não tenho que colocar minhas experiências negativas que eu tive, é um trampolim para a vitória. Ó, desse jeito, então, eu não vou fazer. Desse outro jeito também não. Então, olha, tive conhecimento hoje de algo novo, que a Marcela, o doutor Cristiano colocou, a Érica, a equipe que está nos ajudando. Nossa, então eu estou tendo uma nova oportunidade de viver a melhor versão, né, da minha vida. Então, por que eu vou ficar lá presa? O passado já foi. O futuro pertence a Deus e ele dá o presente cada dia para a gente viver o melhor da vida, com aquela força, com aquela garra, com aquela energia. Sabe, Marcela? Eu aprendi isso. Eu aprendi a fazer isso na minha própria vida e é diferente quando que a gente vive. Então, todos os dias eu vivo o presente. E eu estou aplicando isso com todos os meus pacientes e tem sucesso de todos os atendimentos, há 13 anos eu atendendo, porque a gente treina exatamente isso, o viver o hoje. Só existe o hoje, né? Só vive o hoje. Importante. E você sabe, Érica, que as pessoas têm se sentido assim
pouco merecedoras de buscar essa melhor versão também, né? Porque, gente, existe uma melhor versão. Existe. Eu falo que eu busco a minha melhor versão todo dia, sem querer ser perfeita. Minha melhor versão é fazer algo melhor para mim. Cada dia. Será que a gente faz alguma coisa para nós mesmos todos os dias? Aí a pessoa pensa que é até egoísmo isso, né? Pensa assim, não, mas para mim não, eu tenho que ajudar meu marido, tenho que trabalhar, mas esqueço de mim. As pessoas não se sentem merecedoras, sabe, do melhor, Érica. Elas investem em tudo, na hora que é para investir nelas mesmas, é difícil. Por que acontece isso, Érica? É difícil, é caro, é complicado, né? Sabe por quê? Nós somos muito vulneráveis. A gente tem que saber também saber as nossas dificuldades, né? Tem o medo, às vezes a gente tem a parte vulnerável. Porque o que acontece? A sociedade, ela prega, né? Tudo que uns exagera que você tem que ser o perfeito, né? E outros exageram que você não pode. E outras coisas, Marcela, depende de como foi sua criação. A família, a infância influencia muito no que você é hoje. Se você teve uma infância que você sempre tem que doar e não cuidar de você, chega uma fase da sua vida que você não consegue mais te ajudar, porque você acha que você não é digno disso. Você acha que você não é merecedor disso, porque falaram muito para você, reforçou, né, com falas, com bullying, com comparações, que você não é capaz, que você é burro, que você é feio, que você... Então, assim, a pessoa ela foi moldada, né, com falas negativas, com apresentações, coisas negativas. Aí, se eu estou cheio dessas coisas, como que eu vou oferecer coisa boa? Para mim, não vou conseguir. Então, o que minha mente está cheia é o que eu vou querer receber a vida toda. Agora, se eu esvaziar tudo isso, falar, espera aí, eu posso cuidar do meu marido, do meu filho e tudo, mas eu vou cuidar de mim. Eu vou dar essa chance, eu vou investir, eu já investi na escola, faculdade do meu filho, agora eu vou investir em mim, porque eu doei e vou conseguir doar, para eu estar linda, feliz, né? Para estar na formatura do meu filho, para estar nos eventos que eu gosto, para eu viver com saúde no dia de hoje. Então, assim, você mudar essa crença do que você recebeu durante a infância e durante toda a sua vida. Por isso que muitos têm essa dificuldade, né? E a parte familiar, a criação faz muita diferença no que você é hoje. Entendi. Mas eu sempre falo, o giro da chave é você, porque você pode ter todo esse aprendizado, mas agora a gente está te mostrando o outro lado da vida. Então, você vai quebrar o ciclo. A família inteira pode não ter cuidado, não ter feito isso, você aprendeu isso, mas você pode quebrar o ciclo hoje. Todos nós podemos quebrar o ciclo. O nosso cérebro é fantástico. Né? Nova oportunidade. Érica, tem outra coisa também. Eu tenho escutado muitas pessoas assim, eu sou ansiosa, eu sou compulsiva, então é como se fosse assim uma condenação, sabe, Érica? Você tem reparado que as pessoas têm colocado a ansiedade, tudo bem, a ansiedade existe, mas elas têm colocado como a culpada do ganho de peso. Como que a gente lida com isso, as pessoas que falam que é por causa da ansiedade? Ô, Marcela, a culpa surgiu desde Adão e Eva. Né? Se a gente for ver na Bíblia, a culpa foi da serpente, a culpa foi do marido a mulher que o Senhor me deu. Nós temos uma facilidade de colocar culpa em vez de a gente ser protagonista da nossa própria história. Então, em vez de a gente se superar e ter o controle da nossa história, a gente gosta sempre de colocar a culpa em alguém. Né? A gente, desde pequenininha, a culpa foi do meu irmão, a culpa foi disso, a culpa foi daquilo. Então, é vícios que vamos pegando. E aí a gente vai colocando como verdade. Só que agora, espera aí, a vida é minha. A responsabilidade de eu estar bem é comigo. A irresponsabilidade de escolhas, se são boas ou ruins, é minha. Tanto que eu vou no mercado, a escolha é sua. Tanto que é tão perfeita essa escolha que Deus deixou o livre-arbítrio. Uhum. Ele não quer robôs, né? Ele quer que nós, seres humanos, o aceitamos de todo o nosso coração, daquela paixão, de ter um Criador que dá no controle de toda a situação para a gente poder dividir um pouco essa carga, essa ansiedade. E ele mesmo diz, né? Não andeis ansiosos, já tem o seu dia, seu próprio mal, viva o dia de hoje. Então,
parar de colocar a culpa nos outros, nas coisas, ser vítima, ai, porque tudo aconteceu comigo, tudo é mais difícil. Quanta história de superação nós já ouvimos. Se teve superação com uma pessoa, por que com você vai ser diferente? Você que está assistindo agora, você que está aí agora, por que para você vai ser diferente? Se para o outro conseguiu brilhar, conseguiu chegar, foi fácil? Não. Ele se superou e com você não é diferente, porque a chuva é dada para todos, o sol é dado para todos. A diferença é você tomar essa decisão. Né? A decisão, né? A decisão de agir, né? Mas às vezes, muitas vezes a gente age por muitas pessoas, mas pela gente mesmo a gente vai deixando para trás. É como se fosse a gente descobrir um gatilho ali de sempre que vier, né? Um pensamento, eu não posso, comigo, é por causa da tireoide, é por causa da menopausa, é por causa de um problema de saúde, é por causa da genética, é por causa da ansiedade. Não, gente, não é por causa de nada. É porque você não escolheu o caminho certo do emagrecimento. Tudo que você fez até agora foram atitudes que não deram resultado. Se dê uma nova oportunidade de viver um hoje, mas de coração, né, Érica? Quando a gente se entrega... Com o coração, com a alma... com tudo, com o corpo, com a mente, porque uma das coisas que eu falo, Marcela, o desafio é manter a coragem de querer mudar, e saber se levantar, porque a gente acorda no presente e a gente vai com toda a garra, aí vai todo mundo feliz, estou com um novo método, estou fazendo tudo, aí a gente decepciona, aí a gente fala assim, também eu fiquei ansiosa, também aconteceu isso, aí a gente vai colocando um monte... Falei assim, espera aí, eu caí, eu vou levantar. Esse dia é um novo dia, eu vou fazer a diferença. Então, daqui para frente, né, procurar o quê? O conhecimento que nos liberta, colocar em prática e se entregar por inteiro. Se eu quero fazer uma coisa, Marcelo, eu tenho que me entregar por inteiro. Se eu quero estudar, eu vou ter que estudar por inteiro. Se eu quero fazer um novo método de emagrecimento, eu vou me entregar por inteiro. Se eu quero mudar de vida, eu quero me entregar por inteiro. Então, esse entregar por inteiro é por inteiro mesmo, não é deixar pedaços seus de um lado para o outro, né? Eu amo o meu trabalho, eu faço assim com toda a minha alma. E quando eu estou nos meus atendimentos, eu faço por inteiro. Eu vejo você, por isso que eu gosto de trabalhar com você, porque quando que a gente trabalha juntas, você se entrega por inteiro. Quando a gente entrega por inteiro, gente, a gente muda. E você acha que eu e a Marcela nós chegamos aonde nós chegamos assim, só flores? Não. Então, essa é a prova viva de dois seres humanos que passaram por muitas coisas, trabalhamos até juntos há 10 anos atrás, né, Mar? É isso mesmo. E foi por escadinha, mas chegamos. Então, se você quer um objetivo, se entrega por inteiro. Se apaixone-se por você, se apaixone pelo seu método, pelo seu projeto, pela sua vida, se apaixone pela sua vida e faça algo por você agora, cuidando de você, que o resto é consequência. O resultado vem, né, quando a gente se entrega. Eu falo assim, as pessoas que estão aqui hoje, primeiro dia, chamei a Érica, para vocês entenderem. O que é a mente? Ao invés de você ficar preocupado, qual que vai ser o cardápio? O que eu vou comer? Que jeito que vai ser? Mas que jeito que é esse método? Vocês acham mesmo que eu estaria aqui dando esse passo a passo se não fosse para dar resultado para você? É para ter sucesso, mas eu preciso que sejam pílulas de conhecimento, para que não seja mais do mesmo. Você já esperou até agora. E eu quero que ainda em 2021 você tenha resultado. Então, acalma a sua mente, viva o presente, se comprometa realmente com o processo das metas diárias, né? Que eu falo que, assim, cada dia um novo conhecimento vai destravando. E a gente não fica ali preso naquela peculiaridade ali do... Você vai conseguir se libertar de tudo isso e vai conseguir cuidar de você. Ô, Érica, outra coisa que eu acho muito interessante você falar. Essa mente, assim, esse pensamento sabotador, o que você me fala? O que você teria para falar para essas pessoas hoje, assim, que estão aqui começando? O que você tem para ensinar para elas, assim? Olha, eu vou ensinar uma técnica, né, que é a técnica maravilhosa, que eu falo assim, que é libertadora. E eu amei aquele dia que você estava em casa, tinha as coisas para você fazer, você falou, identifiquei, argumentei, enfrentei e fui. E resolveu, você já estava lá trabalhando novamente, né? É isso, a gente porque... vive, né? Vive intensamente. Gente, eu quero que vocês entendam, antes de eu entrar nisso, imagine vocês agora, uma construção. Hoje a gente está no auge das construções.
Quando a gente só olha a casa do vizinho que está inteira já formada, e você olha e fala, nossa, eu nunca vou chegar lá, é muito difícil. Só que você esqueceu de olhar o começo da construção, que é visualizar, porque ali, com a parte que está a pintura, que está o acabamento, você não enxergou o que está por o profundo. O profundo está ali, um tijolinho de cada vez. E aí você não enxerga, você enxerga só o outro, e você se compara e você acaba desanimando na jornada. Agora, quando que você olha a casa de alguém já formada e fala assim, teve um tijolinho de cada vez, porque eu estou vendo além do que eu estou enxergando, né? Vai ser como a minha vida, um tijolinho de cada vez. Então, uma das coisas que você tem que colocar, isso, eu vou agora, daqui para frente, colocar um tijolinho de cada vez, porque eu quero chegar naquele método, né? Naquela meta, naquela faixa etária que aquela pessoa chegou, aquelas pessoas que teve coragem de chegar e não desistiu. Então, para a gente trabalhar a nossa mente, tem o identificar, argumentar e enfrentar. Gente, vem os pensamentos intrusos, os pensamentos automáticos, os pensamentos sabotadores, 24 horas, porque a gente sempre está pensando, tudo começa pela mente. Então vem, olha, você não vai conseguir, é muito difícil, você já fez várias coisas. Aí você pega, opa, deixa eu identificar. Por que eu estou pensando isso? Porque eu ouvi muita gente e muitas coisas na minha vida inteira falando que eu não vou conseguir. Aí você começa a argumentar. Não. As pessoas falaram que eu não vou conseguir, que eu não estou conseguindo, por quê? Porque elas tiveram essa experiência e desistiram. Agora, e aqueles que conseguiram? Por que eu estou pensando isso, que não vai dar certo, sendo que com outra pessoa deu certo? Ou comigo mesmo, quantas vezes histórias de superação na minha vida que deu certo e eu só estou vendo o agora, o difícil. Aí você fala, nossa, é verdade. Aí é o enfrentamento. É a hora que você se levanta e fala, não vou pensar mais nisso, eu vou pensar no presente que eu posso fazer hoje. Uma das coisas que eu coloco no dia, né? Acordei. Nossa, mas o dia tá tão desanimador, hoje tá frio, tá salada, é isso que eu tenho que comer, tô cansada de salada, tô cansada disso. Espera aí. Mas agora você está aprendendo a comer salada, antes você nem comia. Que tipo de nutrientes você está colocando na sua mente para liberar serotonina, dopamina, alimento saudável, cuidando agora de você? É verdade, deixa eu enfrentar, deixa eu ir. Outra coisa que eu sempre coloco para atividade física, né? Acordei e falei assim, nossa, eu tenho que trabalhar isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que fazer aquilo. Falei assim, espera aí, tenho mesmo para fazer tudo isso, só que e eu cuidar da minha saúde? 1, 2, 3 e vai. Levanta e vai. Que aí legal, fala assim, é verdade, eu tenho tantas coisas para fazer, como todo dia eu tenho, deixa eu levantar. Levantei e vai. Isso daí é uma repercussão tão grande lá no meu Instagram, que as pessoas elas colocam isso. Érica, fiz, identifiquei, argumentei e fui, e enfrentei. Tô aqui na academia, elas mandam foto na academia. Olha, Érica, eu tô alimentando saudável, eu tô fazendo isso. Por quê? Começou a mente trazer um monte de informações errôneas, informações negativas, pensamentos sabotadores. Aí você identifica. Por que eu estou pensando isso? Por causa do passado, porque eu já enfrentei, o que aconteceu, o que já falaram, a convivência que eu tive. Isso. Então eu vou argumentar, falar assim, não, eu vou Não, ser vai protagonista ser assim. da minha própria história. Eu vou levantar e vou fazer diferente. Aí é o enfrentamento, é levantar e ir em frente. Vamos supor que eu fale assim, uma pessoa que tem muito medo, muita insegurança, né? Porque os pensamentos, gente, eles vão vir o tempo inteiro. Os pensamentos sabotadores, que te levam, ó, só para baixo. Você tem que agir além dos pensamentos. Então, por exemplo, vem um pensamento na minha cabeça assim, eu me inscrevi no evento, não, mas vai ser mais uma dieta. Opa, aí você identifica. Mas isso é um pensamento sabotador. Para onde esse pensamento vai me levar? Esse pensamento vai me levar para a obesidade, para a doença, para onde eu estou e eu não quero. Aí você argumenta, eu vou fazer diferente. Vê se eu aprendi. Eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou procurar um profissional. Dessa vez eu não vou procurar o jeitinho que parece mais fácil. Dessa vez o método vai dar certo. Aí eu argumento. E aí eu enfrento. Vou assistir as lives, vou me entregar e vai dar certo. E aí as coisas funcionam. Usar isso até com tudo na vida, né? Não só com emagrecimento, mas com tudo, né? Você colocou um ponto fundamental, Marcela, para a gente colocar e aplicar, ser prático. Quando a gente entra na faculdade, a gente não tem que esperar os 5 anos?
6 anos? Depende da Aham. faculdade que você vai fazer? Ou você entra no primeiro e já pega o canudo no final do ano e pulou todas as etapas? Por isso que está até hoje do jeito que está. Por isso que está do jeito que está. Porque a gente quer já já vou fazer, ou é mais um, ou mais aquilo. Não, pega. Falo, olha só, é para os gigantes. Eu estou falando para os gigantes. Eu sei que tem muita gente aqui gigante, né? Muitos vão pegar essa live e vai sair. Será que eu vou estar falando com quem? Que é aquele que vai ficar? Muitos, né? Eu posso falar o quê? Com 500, 1.000 pessoas, tal? Quantos por cento vai pegar o método e fazer? Quantos? Será que você... Eu estou falando, é com você que vai fazer? Então, é isso que a gente tem que ver. Eu posso falar para uma multidão, os 10% vai ser gigante. Por que você não seja esses 10%? Por que você não seja esses 10% da diferença? De pensar que agora você sempre vai resolver e ir atrás de conhecimento para te libertar. E aí, ou você vai ser mais um que vai desligar e vai desistir porque é mais uma live, mais um método, mais é algo. Eu escolhi estar aqui. Eu escolho cuidar da minha saúde. Por isso que estou aqui e ainda não cheguei onde que eu quero. Porque eu não desisto, não. Eu vou até o fim. Sempre vencendo um degrau de escada, né? E então, quero assim, que hoje você é domingo. A gente vai começar uma nova semana, uma nova oportunidade. Vocês estão aqui, se entreguem. Assistam as lives da manhã, assistam as lives das noites, sigam as metas, vivam a jornada, não pensa no depois. Isso não somente por emagrecimento, pessoal, em tudo na vida de vocês, né? Se entreguem. Porque o merecimento é uma coisa que você tem que impregnar aí dentro de você. Você fala, eu mereço sim. E só você pode merecer. Muitas vezes, Érica, as pessoas não fogem do espelho. Fogem do espelho. Passam na frente do espelho até virando. Por quê? Elas não têm um enfrentamento. Qual que foi a última vez, pessoal, que você se olhou no espelho? E que triste, porque olha só, nós, criaturas feitas por Criador, e deixar de nos amar, de correr, de não ir em algum lugar, ou de não querer comprar mais roupas, porque, né, aí não estou satisfeita. Se eu não estou satisfeita em alguma coisa na vida, corre atrás da sua satisfação. Como se eu mudo, a vida muda. A sua vida vai mudar só se você mudar. Você fala, a vida do outro é tão boa, ele conseguiu, ela consegue colocar aquela roupa, ela vai ali, ela faz aquilo, ela trabalha, ela chegou no sonho dela, ela foi para fora do país, ela estudou. Espera aí. A vida dela mudou porque ela mudou. E a gente tem que mudar de dentro para fora. Então, quando você mudar aqui, você entender, por isso que a Marcela faz essa abertura, você mudar daqui para fora, para você receber os métodos e daqui para frente você cuidar de você. Então, eu vou falar do sapinho, né, Marcela? Para deixar para elas, deixar para eles algo que eu fiz na minha vida, né? Deu uma travada? Aí não, tá dando. Não? Tudo certinho. Algo que eu fiz na minha vida. Eu ouvia muitas multidões. E aí eu vou contar uma parte do sapinho que eu coloquei em prática. Isso resolveu, assim, 99% das coisas da minha vida. Presta muita atenção, hein? Tinha um montinho de sapinho numa floresta e todos os outros animais. Chegou um pessoal e falou assim, olha, eu quero ver se vocês conseguem subir ali naquela montanha, porque a gente vai fazer esse desafio para vocês. Mais ou menos eu e a Marcela começar esse pessoal, mas ao contrário, que daqui a pouco vocês vão saber o porquê. E eles falaram assim, não, vamos mostrar para esse pessoal que a gente consegue. Nós somos pequenininhos, mas nós chegamos. E os sapinhos foram. Aí os outros, é difícil, ninguém nunca conseguiu, a gente só brincou com vocês. Aí um pouquinho já desistiu. Aí os outros foram chegando perto da montanha, os outros falaram assim, gente, olha o tamanho de vocês acham que vocês vão conseguir? Imagina, isso daí é só para os melhores. Aí eles falaram, aí um monte desistiu, aí ficou só 2 pulando assim a montanha. Aí o outro falou assim, vocês vão chegar só até no metade e vai desistir. Aí o outro caiu, só ficou um e chegou até na ponta. Todo mundo falou assim, gente, como esse daí conseguiu? E foi todo mundo chamar, e chamaram. Aí falou, por que aquele outro só que conseguiu? Aí todo mundo falou assim, ele conseguiu porque ele é surdo. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos ser surdos para aqueles pensamentos sabotadores,
para aqueles pensamentos negativos, para aquela pessoa que está falando para você que é só mais um método, que é mais uma live, que é mais um curso. A aprendizagem nos liberta, gente. Não dão ouvido para a multidão. Tampa os seus ouvidos e dá para aqueles que estudaram, que conhecem. Cada um fez a sua parte, estudaram 5 anos, se esforçaram para chegar na melhor versão de cada um. Essa equipe multidisciplinar. Então, não desiste de você. Seja aquele sapinho surdo, chegar na montanha onde você quer. Eu hoje, para os meus pensamentos sabotadores, para as pessoas que às vezes querem me derrubar, para as pessoas que às vezes, nunca elas são ruins, mas elas estão cheias de tanta já tristeza, amargura, que não está conseguindo oferecer coisas boas e quer te falar que tudo é difícil. Então, o que acontece? Você está dando ouvido. Não dá ouvido para essas pessoas que chegaram aonde estão querendo e querem chegar mais ainda, que somos todos nós aqui que queremos te ajudar, e chega e fala assim, eu fui aquele sapinho. Então, qual sapinho você vai ser daqui para frente? Quem você vai querer ser? Se você muda, a vida muda. Ok? Ser o sapinho surdo vale muito a pena. A gente tem que ser para tudo, viu? Saber o que eu quero para mim. Só a gente sabe as dores, né? E as dores da obesidade, elas não são brincadeira. As dores de um sobrepeso, as dores de não olhar no espelho, as dores de não colocar a roupa que a gente gosta, as dores de sentir dor no corpo, da saúde não estar bem, de você estar com seus exames todos controlados, ou apenas estima. Se você sabe a dor, você sabe que pode transformar agora. Então, liberta dos pensamentos, seja esse sapinho surdo, e vamos colocar essa melhor versão que está dentro de você, né? Só a gente pode acreditar nisso, né, Érica? Só. Nossa, foi maravilhoso, eu adorei. E eu quero deixar uma mensagem para vocês que eu deixei aqui cravado e eu quero falar uma coisa para eles. Tem momentos na nossa vida que nós caímos no chão, que são aquele momento que às vezes você chegou nessa live desse jeito, caído no chão, desanimado, triste, abatido por várias áreas da sua vida. E também na sua mente, na sua parte familiar, parte com o marido, parte com o filho. E muitas vezes você está lá no chão. E agora imagine um campo de futebol com uma arquibancada enorme. E você acabou de cair. Você num time de futebol, você acabou de cair. E aí toda a galera parou e foi ver a sua reação. E nós temos 2 reações. Ou a gente ouve a multidão, que às vezes fala, continue aí no chão mesmo, porque você caiu, faz parte da vida, ou você vai ouvir lá no fundo o seu pai gritando, falando assim, levanta-se. Essa mensagem eu deixo Deus falando para você. Quantas vezes você se sentiu no auditório da vida, e aí, nos momentos mais difíceis da sua vida, você não conseguia se levantar, você estava com a cara no chão. E muitas vezes, muitas pessoas não colocaram, não te deram a mão e só pelo contrário, falaram que você não ia conseguir chegar no peso ideal, chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos, na sua família, nas suas metas. E aí o pai ouve a voz dele lá no fundo falando, levante-se, eu estou contigo. Nosso Deus está conosco em todos os momentos. A nossa vida pode ter falado não. A nossa criação pode ter falado não, o mundo pode estar falando não, mas ouve a voz do Pai lá no fundo, levante-se, eu estou contigo. Com certeza, amém, amém, e assim vai ser para cada uma dessas vidas que estão aqui, que vão ser transformadas pela sua melhor versão, porque é isso que Deus quer para nós, Deus sempre em primeiro lugar, né? Ele ama. A nossa melhor versão, porque Ele ama você e você é única, não se permita menos. Menos não, só mas mais. Olha, eu posso falar uma experiência Pode. de vida? Claro. Eu já tive muitas experiências na minha vida, né, de períodos local que eu cheguei e tinha só gigantes, que a gente vê na nossa frente, né, assim, pessoas lá para frente que faziam, e eu sempre fui muito feliz, muito alegre, mas quando que eu via algo assim, eu me intimidava, eu esquecia de me posicionar e de saber quem eu sou filha e saber quem eu sou para o meu Criador. Porque criatura todos nós somos, e aí a gente tem que saber quem é o nosso Criador, somos filhos do Rei na sua individualidade. E eu falei assim, gente, todo mundo aqui tem as suas qualidades, e eu também tenho. Então,
deixa eu me posicionar aqui com humildade, com amor, e fui aprendendo. Fui humilde também para aprender, para receber, para chegar, e para chegar onde estou, e ainda eu quero. Às vezes eu falo assim, pai, estou aqui na sua presença, humildemente te pedindo, me ajude. E aí essa humildade também, para a gente reconhecer que a gente pode e precisamos aprender com outras pessoas, faz parte também. Então nós estamos... Já sabe tudo, né? Já sei tudo, já sei comer, já sei fazer isso. Gente, a gente sempre tem que aprender, é viver e aprendendo. Então tudo isso faz parte da nossa jornada. E também faz parte do quê? De você fortalecer sua mente para você chegar e falar assim, já aprendi e agora eu posso ser um deles e estar aqui. Porque Deus cada um é um ser único para ele e você é especial. E chega 2021 para brilhar, para sentir bem, porque eu coloquei isso na minha vida, a Marcela colocou isso na vida dela, eu posso falar isso porque há 10 anos atrás, tudo que nós passamos e aonde que essa mulher chegou, meus queridos, Deus, ela sempre colocou, e é o que nós sempre colocamos, e ela colocou o quê? Coragem, e foi atrás dos sonhos, dos objetivos. E nós estamos aqui com coragem, indo atrás dos nossos sonhos, dos objetivos, para mostrar para vocês que seres igual nós, vocês podem chegar onde vocês querem. Eu me curei da minha mente, sou muito bem resolvida em várias situações, vivo aprendendo, mas eu me libertei de muitas coisas. Se aconteceu isso comigo, não vai ser diferente com você. Aprenda, entra e faça que você vai conseguir, faça a diferença. Ouve a voz do Pai falando, levante-se. Érica, muito obrigada por esse momento. É sempre uma delícia conversar com você. Pessoal, sigam a Érica no Instagram, @Érica. Tem um underline ainda ou não? Que jeito tem. Érica, underline, né? Underline, pessoal, é o tracinho embaixo. Tem o tracinho normal, é aquele tracinho que vai mais embaixo. É um tracinho, viu? Rascado. Tô achando que tem que mudar esse arroba teu. Tá muito difícil, Érica. Vou ver se eu coloco só Érica Rascado. Então, isso, mas seria bem melhor. Mas é fácil, viu, gente? É um tracinho embaixo. @Érica Rascado. Ela posta muitas coisas legais. A Érica vai estar aí com novos projetos, né? E, se Deus quiser, cada vez mais ajudando pessoas, porque ela veio para isso. E você tá na sua melhor versão, hein, Érica? Você tá linda, viu? Obrigada. Isso, viu? Obrigada, meu amor. Muito bem mesmo, realmente, está maravilhosa. Eu com Deus e escolhi viver a minha melhor versão. Isso cada um mesmo. Na sua individualidade escolha. Deus e vocês. Érica, obrigada, boa noite. O conhecimento nos liberta. Beijo, boa noite, obrigada, Má. Deus abençoe todos vocês. Uma semana abençoada, iluminada, cheia de alegria para todo mundo, pessoal. Tchau para vocês, fiquem com Deus.